Olá pessoal, aqui é o professor José Leôncio. Vou fazer mais um exercício de estatística sobre correlação. Depois eu faço de regressão para não ficar muito longo, ok? Então vamos iniciar. Bom, eu já coloquei aqui uma tabela com a correlação. Ela é feita com referente a duas variáveis. Aqui nós temos a variável renda familiar e gastos com alimentação. Aqui, por exemplo, essa família aqui recebe 3 salários mínimos, isso aqui é a quantidade de salários mínimos. Claro que aqui tem umas situações meio exageradas, né? 100 salários mínimos, mas aqui é só para a gente entender o que é a correlação. Então, nós temos aqui renda familiar, gasto com alimentação. Nós queremos saber se a renda familiar tem a ver com a quantidade de gastos com alimentação. Então, para a gente analisar, a gente calcular o coeficiente de correlação. Existem várias fórmulas para o coeficiente de correlação, mas nós vamos usar esta aqui, que eu acho que é muito prática para a gente fazer aqui através da tabela. Tá? Então, nós vamos chamar aqui a renda familiar de X e o gasto com alimentação de Y. Tá? Então, X e Y. Aqui na fórmula aparece X e Y. X, Y, sempre X e Y. Então, eu vou criar uma coluna aí na tabela que multiplica o X pelo Y, porque aqui é o somatório do produto do X pelo Y. Aqui é o somatório do X, aqui é o somatório do Y. Aqui tem o somatório do quadrado do X. Aqui tem o somatório do X, aqui tem o somatório do quadrado do Y, e temos aqui a coluna do Y. Então, eu preciso da coluna do X vezes Y, que está aqui. Preciso de uma coluna do X, coluna do Y, e é sempre somatório. Aqui nós vamos usar todos os somatórios. E esse N aqui da fórmula é a quantidade de pares que nós temos aqui. Nós temos 10 pares. Então, esse 10 aqui vai ser o N, pela quantidade de pares, ok? Então, eu já coloquei aqui uma coluna para multiplicação, uma coluna para elevar ao quadrado, uma coluna para elevar ao quadrado y. Então, aqui nós temos a variável x, a variável y, o produto das duas, o quadrado da primeira e o quadrado da segunda. Então, no Excel aqui a gente vai ganhar tempo. Isso aqui vai ser o produto, é um sinal de igual e que vai trazer uma fórmula. Então, eu vou multiplicar esse valor por este valor aqui. Estou multiplicando x por y, ok? E aqui no Excel, eu vou ganhar tempo, vou copiar essas fórmulas todas e ela vai multiplicar todo mundo e eu já vou somar, ok? Então, esse é o total. Aqui eu posso já fazer o total dessa coluna. Aqui eu posso fazer o total. Ok? Então, aqui eu só vou usar esses totais aqui. Falta preencher aqui a coluna do x ao quadrado. Lembrando que o x ao quadrado, o x é a renda familiar. Então, eu vou criar aqui uma fórmula. Vai ser essa aqui, o 3 elevado ao quadrado. Ok? E todo mundo aqui da coluna do x vai ser elevado ao quadrado aqui. Então, eu vou copiar isso aqui. Tá? Aí, isso aqui é o quadrado dessa primeira coluna. E o total vai ser isso. Nós só vamos usar os totais. E aqui eu vou fazer o quadrado da coluna do y, que é essa aqui. Isso aí é elevado ao quadrado. Então, eu vou copiar e vamos fazer isso aqui bem rápido. Ok? E já vou colocar o total. Então, nós temos aqui o total da coluna, esse 638 é o total da coluna do x, total da coluna do y, total do produto das duas, aqui o quadrado do x e o quadrado do y. E aqui, nós vamos precisar disso aqui, Eu vou chamar essa fórmula aqui de cima de SXX. Só para a gente calcular separado, vou chamar de SXX. Tá? E eu vou... Quanto que vai dar isso aqui, Olha para a fórmula aqui de cima. Vai ser N. E esse N aqui, é 10. Tá? Eu vou colocar o sinal de igual, vai ser 10.
multiplicado. Esse aqui é o somatório da coluna do produto, que é essa aqui, ó. Esse aqui é o somatório da coluna do produto. Se você olhar aqui em cima, o produto das duas. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, vezes esse valor, essa célula, menos o produto da soma do x pelo y, menos o produto da soma do x, é esse 638, e eu vou multiplicar pela coluna do y, que é essa aqui, ó. Então, essas duas aqui, ó, o produto dessas duas. Ok? Então, eu vou colocar um parênteses aqui, ó. Só para garantir que não vai. Então, 10 vezes aquele produto aqui, ó. 10 vezes o x vezes y, que é esse aqui, menos o produto do x pelo y. Isso vai dar um número, 159.184. Agora, essa parte aqui do lado esquerdo da fórmula só tem x. X ao quadrado, quadrado de x, vezes n. Eu vou fazer isso aqui separado, tá? Vou chamar de S. Peraí, aqui eu coloquei SXY. Está misturado as duas. Agora que eu vou fazer SXX, porque aqui embaixo só tem x, tá? O que vai dar isso aí? Vamos lá. Aqui então eu vou calcular. Eu vou pegar n, que é 10, número de linhas 10. Esse somatório de x quadrado é essa coluna aqui, ó. X quadrado. Então vai ser 81.334. Vou colocar aqui, ó, 81.334 menos o quadrado, ó, menos o quadrado da somatória do x, que é esse 638 aqui, ó. Vou levar isso ao quadrado. Ok? Vai dar um número isso aí. 406.296. Essa segunda parte aqui de baixo, eu vou chamar de SYY. SYY. Porque só envolve y. Vai ser n. N é 10, ó. 10, tá vendo aqui? N vezes o somatório do y ao quadrado agora, né? Vezes o somatório do y ao quadrado é esse último aqui, ó. Tá vendo? Y ao quadrado. É o somatório. Então vai ser 12.992,3. Então eu vou selecionar isso aqui e vou subtrair o quadrado do y, que é esse 259 aqui. Elevado ao quadrado. Então, esses três números, ó, esse SXY é esse número aqui de cima, ok? Esse SXX é essa fórmula aqui, ó. E esse SYY é isso aqui. Então, esse Rzinho ali, ó, o Rzinho, o Rzinho é igual ao SXY dividido pela raiz quadrada do produto do SXX por SYY. Só que aí embaixo tem que tirar a raiz quadrada. Tirar a raiz quadrada é elevar a meio, tá? Então, quando eu elevar a meio, eu estou extraindo raiz quadrada. Então, veja, hein? Aqui tem um parênteses, SXY é essa parte de cima. Embaixo tem um produto e eu levei a meio porque é uma raiz quadrada disso, tá bom? Bom, mas como é que calcula isso? Então, esse Rzinho, como é que calcula? Quem é o SXY? Vou colocar uma fórmula aqui. SXY é esse, dividido pelo produto deste por este, elevado a meio. Elevar a meio é a mesma coisa que extrair raiz quadrada, ok? Então isso já vai sair o resultado para o Rzinho. Deu 0,99,82. O Rzinho, ele varia de menos 1 até 1, ok? Se der menos 1, é que a correlação é perfeita, só que ela é uma correlação negativa. Significa que quando o número aumenta, o outro diminui.
Quando dá 1, e esse aqui dá praticamente 1. Então, a gente pode dizer que existe uma correlação perfeita, praticamente perfeita, entre renda familiar e gasto com alimentação. Significa que quanto maior a renda familiar, maior o gasto com alimentação. E aqui mostrou que essa correlação é quase perfeita, porque deu 1. Quando dá menos 1 ou 1, é perfeita. Só que a menos 1 é quando uma aumenta e outra diminui. Quando é 1, as duas aumentam ou as duas diminuem. Ok? Se isso desse 0, significa que não tem correlação nenhuma. Se você fizer o gráfico, olha, eu vou inserir aqui um gráfico chamado gráfico de dispersão. Tá? Esse aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui. Eu vou selecionar aqui essas duas colunas e vou inserir. Não sei por que não está inserindo aqui, não queria inserir. Por que não está inserindo aqui? Então, não estou conseguindo inserir gráfico aqui. É porque está nessa forma. Eu vou apagar isso aqui, porque isso está criando uma forma. Ok, então vamos lá. Deixa eu ver se agora vai dar. Eu vou inserir aqui ó, o gráfico de dispersão. Esse aqui, ó. Se você observar esses pontinhos aqui, são a partir desses pares que estão ali. Tá? Deixa eu afastar aqui. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. É muito grande. Sai daí, galera. Ó, esses pares aqui, o 3, 1 meio, ele está muito aqui perto. Esse 5, 2, como tem números muito grandes, é por isso que os pontos ficaram muito... Aqui, mas veja que os pontos estão praticamente alinhados sobre uma reta. Significa que esses números aqui são praticamente proporcionais. E se eu quisesse achar uma equação para essa reta, eles estão muito próximos da reta. E o nosso próximo tópico vai ser realmente achar a equação da reta que se aproxima desses pontos. Veja que quando o Rzinho dá quase 1, é que os pontos estão praticamente em cima da reta. É uma reta crescente. Por isso, isso aqui deu um número negativo, positivo. Ok? Então é assim que se calcula a correlação. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.